São Paulinos e São Paulinas, hein? Mais uma derrota e dessa vez fora de casa para o Fortaleza, né, galera? Perdemos 6 pontos, na verdade, para o Fortaleza. Perdemos no Morumbis, agora perdemos também lá no Castelão. O São Paulo aí chega a 3 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Mas o que a gente pode discutir aqui também? O desempenho do time, logicamente, as opções do treinador, mas a arbitragem também em determinados momentos, né, galera, que assim continua, né, continua a apitar como quer do jeito com o São Paulo, e a diretoria do São Paulo pouco está se lixando, pouco se posiciona quanto a isso, né? Muito amena, e os árbitros continuam a apitar da forma como eles querem com o São Paulo. Inclusive, o jornalista muito conhecido aí, o Arnaldo Ribeiro, diz que São Paulo é cobaia dos árbitros, né? Você acha isso realmente? Deixa aí nos comentários. E mais uma vez, né? Enquanto o São Paulo fica com esse negócio de vamos aguardar o Alexandro, ver se ele quer ir para a Europa ou ele vai ficar aqui no Brasil, o Rames Rodrigues posta um vídeo lá na Colômbia, jogando ali um fute-mesa, né? Aquele jogando com seus amigos lá na Colômbia. Enquanto isso, ele é jogador do São Paulo, mas o São Paulo não rescinde, ele também não. Quer dizer, uma novela a semana toda dizendo que vai rescindir, todo dia tem reunião, mas nada de rescisão, né? E assim, o São Paulo sem lateral esquerdo, os que nós temos, com todo respeito, sabe a opinião que eu penso aqui sobre o futebol do Wellington? Quer dizer, já assinou pré-contrato, né? O atacante Juan também já assinou pré-contrato, eles vão sair do São Paulo. O Lisieiro, inclusive, reestreou pelo São Paulo, jogando de novo pelo São Paulo, e a gente vai falar um pouco disso aqui, porque eu acho importante a gente pontuar algumas coisas aqui também. Lógico, galera, nem tudo é só elogios no São Paulo. Quando a diretoria acerta, eu acho que a gente elogia, tem que elogiar, eu acho que é legal. Quando erra também no planejamento, a gente tem que fazer uma crítica, e não é que esteja terra arrasada no São Paulo, nem acho isso. Mas assim, você não se colocar mais como um protagonista, eu acho feio, vergonhoso, sim. Eu como torcedor acompanho o São Paulo desde o final dos anos 80 ali, galera, e vi diversos times e vi diversas diretorias, nem sempre as melhores, mas com pessoas lá dentro também lutando pelo São Paulo, né? Se posicionando quando tem algo contra o São Paulo. Gente, ontem a arbitragem, mais uma vez, assim, eu sei que é discutível o pênalti do Igor Vinícius. Até acho que foi pênalti, tá? Mas assim, é até interpretativo para alguns. Se aquele do Botafogo foi pênalti lá pro São Paulo, galera, o do Igor Vinícius também foi. A gente tem que ser imparcial, não achar que sempre a gente está sendo prejudicado. Eu vejo dessa forma. Mas tiveram lances ali em cima do Caleri, por exemplo, tiveram outros lances que de repente o árbitro poderia ter marcado, ou o VAR de repente poderia ter chamado. A verdade, cara, galera, de verdade, né? O São Paulo ele vem sendo assim garfado mesmo pela arbitragem, já não é de hoje. E aí, quando o John Textor, só fazer um ponto aqui, quando o John Textor do Botafogo levanta uma questão sobre favorecimento para alguns times do Brasil, todo mundo se virou contra ele. E aí fica mais fácil, então, para eles continuarem fazer esse tipo de coisa que eles fazem aí. Vou até moderar nas minhas palavras aqui, porque a plataforma tá embaçada, hein, galera? Mas a arbitragem no Brasil, inclusive propriamente contra o São Paulo, para mim tem sempre um errinho a mais contra o São Paulo. Eu não sei vocês, mas deixa aí a opinião de vocês aí. Eu não vou ficar aqui reclamando de arbitragem. A gente tem que falar também do jogo do São Paulo e as escolhas do treinador. E mais uma vez, né? Eu ia falar o Carpini, porque o Carpini não usava a base, enfim, agora ele quer a base do São Paulo lá no Vitória. Foi isso que eu acho que meu cérebro assimilou aqui. Mas assim, o Zubeldia, eu entendo as escolhas do treinador, entendo até entrar o Lisieiro, né? Quer dizer, eu só não concordo, porque quando você pode colocar o Lisieiro, mas aí ok, você não pode usar um da base. Beleza, então eu já imagino que não está pronto mesmo, então empresta para outro, deixa que outro faça bom uso, de repente de lá ganha experiência, né? Como nós já tivemos alguns jogadores assim na história do São Paulo também. Agora, meu amigo, vamos lá, o Juan tem pré-contrato lá com o Southampton, vai lá para o Gold Step da Turquia, lá time que a gente nunca ouviu falar.
O lateral esquerdo nosso, que é o Wellington, é a mesma coisa, tem pré-contrato já assinado. O time já comunicou o São Paulo que já fez pré-contrato com os dois. E eles não vão ficar. Agora, eu acho muito ruim, muito fraca a diretoria do São Paulo atuando no mercado da bola. Ah, contratou o Marcos Antônio, ok. Ah, chapéu do Flamengo, aquela coisa toda que a gente gosta de brincar. Mas o São Paulo não consegue trazer o volante aí que o treinador pediu. O treinador ontem, ele reclamou na coletiva, eu não tenho opções para o meio. Palavras dele, galera. Então, quando muita gente diz assim, ah, o torcedor reclama demais porque o torcedor não está lá no dia a dia acompanhando o treinamento. Aquilo que a gente fala aqui, o treinador falou ontem. Ele não tem opções para o meio. E cadê os reforços, então, diretoria? E aí, quando eu falo de reforço, galera, não estou nem falando de estrelas mundiais, eu estou falando de jogadores a nível que São Paulo traz. Lateral esquerdo, gente, isso é uma vergonha. Na minha opinião, tá? Quero saber a sua, deixa aí nos comentários, a gente vai falar mais, mas aproveitar para você se inscrever aí, deixar o like, ó, como tá aqui, ó, já deixou o seu like, é muito importante se você gostar, logicamente deixa o like, se não gostar não tem problema, mas se quiser se inscrever também, se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui, compartilhe aqui esse vídeo aí também nos seus grupos, nas suas redes sociais, então vamos continuar aqui. É uma vergonha, eu acho que pro tamanho gigantesco do São Paulo, galera, um clube tricampeão mundial, 6 vezes campeão brasileiro, campeão de tudo aí, né? Um time que chegou em 6 finais de Libertadores. O São Paulo sempre foi referência em tudo. E hoje a gente vê esse protagonismo ficando para trás. Meu amigo, a gente está falando de um campeonato brasileiro que o São Paulo não ganha do Juventude, não ganha do Fortaleza. É bem verdade que o Fortaleza, apesar de ter agora está se reestruturando, tal, o Fortaleza está crescendo, é bem verdade, mas continua sendo o Fortaleza. O Fortaleza não é nenhum time de primeira prateleira do futebol brasileiro, continuo com essa opinião. Pode virar daqui não sei quanto tempo aí? Pode, mas hoje o Fortaleza tem um time bom, arrumadinho, ok, mas é o Fortaleza, meu amigo. Mas aí eu digo, São Paulo perder 6 pontos no Campeonato Brasileiro para o Fortaleza, não ganhar agora do Juventude, o São Paulo que sofreu, perdeu em casa para o Cuiabá, o São Paulo que para aquele time do Cruzeiro, ainda que não era esse Cruzeiro que estava vencendo, o São Paulo jogou com um a mais o jogo todo e sofreu contra o Cruzeiro. O São Paulo que vem tendo enormes dificuldades contra times pequenos, galera. Times que estão lá embaixo. Às vezes nem pequeno, entendeu? Para não ofender, lógico, mas times que estão lá embaixo na tabela. E aí, o Fortaleza tá bem, tudo bem. Eu já sabia que ia ser um jogo difícil. Eu até comentei lá no nosso grupo de membros, falei, acho uma derrota natural, porque o São Paulo deve entrar com um time misto pensando terça-feira contra o Goiás. Né? Acho normal, até porque o Fortaleza é um bom time, ok, e tá brigando ali também na parte de cima. Agora, dependendo de como perde, eu acho normal. Achei normal? Achei. O que eu vejo, galera, é o seguinte: faltam opções. Continuo dizendo, gente, não tem um lateral esquerdo. E não é só nessa janela, desde o ano passado que o Judas Paulista foi embora lá para o Palmeiras. Desde o ano passado, o São Paulo não consegue um lateral esquerdo. Está se mantendo no Wellington. Vocês já viram que o rendimento do Wellington caiu, né? O Wellington, quando o Zubeldia chega, e o Zubeldia não quer renovar com o Wellington, gostou do Wellington, e aí ele pediu 800 mil por mês, talvez ele fosse achar que o São Paulo fosse pagar isso para ele, e aí, quando ele assina esse pré-contrato com o Southampton, esquece, o Wellington não joga mais bola, o cara não acerta um cruzamento, mal acerta um passe. E o Igor Vinícius, ontem nós tomamos, sofreu pênalti, mas foi um pênalti. Gente, 2 minutos de jogo, pareceu o FIFA, o Ultimate Team, a gente jogando ele. Começa o jogo, o cara sai do meio de campo e já tá lá na cara da gente fazendo gol. É assim. Então ontem, por exemplo, por que o São Paulo tomou aquele gol? Mal posicionado sofreu o pênalti pro Fortaleza. Porque o Wellington, o Igor Vinícius é outro que sempre está se posicionando mal todo jogo. Nossos laterais, vamos ser sinceros, gente, são fracos. Só vestem a camisa do nosso time, eu falo sempre isso aqui, gente. Só vestem a camisa do nosso time porque não temos outros, um pouquinho melhor que eles, esses dois, Wellington e Igor Vinícius. Quebra o galho, quebra, mas o São Paulo não é para quebrar galho, Casares. Diretoria, o São Paulo tem que se comportar como o gigante que ele é. A diretoria, os jogadores que vem trazendo, tá mostrando para o torcedor, o São Paulo é isso aqui, o São Paulo é mediano.
O jogador que vai chegar tem que ser mediano. É isso que eles estão fazendo. E não é verdade. O São Paulo é um gigante. Não merece, gente. Jogadores como o Igor Vinícius, como o Wellington, entre outros, vocês podem citar aí, fica à vontade. Mas ficar refém de um lateral Alexandro, de 33 anos e 200 lesões lá na Itália na sua carreira, um jogador que, se ele não for para a Europa, a primeira opção dele é o São Paulo. Pelo amor de Deus, o cara não vai para o Bayern de Munique, não vai mais para a Juventus, não vai para o Barcelona, não vai para o Manchester nenhum, não vai para Chelsea, não vai para Arsenal, não vai. Ele vai para time pequeno ou lá dos Catares, né, aí da Arábia Saudita, os reis da grana, aí o rei do dinheiro. E aí o São Paulo é a última opção. E aí onde eu acho uma vergonha a diretoria de São Paulo ficar esperando ele decidir para onde ele vai, meu amigo. Quando não tiver ninguém, não tiver proposta nenhuma que agradou ele, São Paulo, agora eu quero você. Aí o Casares fala, opa, uma grande oportunidade de negócio que nós estamos fechando, 3 anos de contrato aqui, o Alexandre é um grande jogador de seleção brasileira. Para com isso, que vergonha nós estamos passando. E aí, ontem eu vi mais uma vez o Lisieiro ali jogar pelo São Paulo, galera. E aí o meu grande questionamento é, meu amigo, se pode jogar Lisieiro, se pode jogar o Wellington Rato, se pode jogar o Wellington, se pode jogar o menino aí, o Nestor, o Igor Vinícius, Juan, mas não pode jogar o William Gomes, mas não pode jogar o Henrique Carmo, não pode jogar, sei lá, o Negruti, o Ibali, que foi emprestado aí para Inter de Limeira. Não pode jogar o Igor Felisberto, enfim, mas esses caras podem jogar. E aí é onde eu falo sempre que o São Paulo, eu venho batendo nessa tecla. Repara, galera, o São Paulo precisa de uma mudança, precisa ir trocando. Já deu Rato, Nestor, sabe, Lisieiro, o Wellington, o Igor Vinícius. Gente, precisa de mudança. E logicamente que não é tudo de uma vez, mas aos poucos. O São Paulo precisa voltar a esse caminho. Para isso acontecer, lógico, precisa ter dinheiro para contratar, mas quando for contratar também tem que contratar com inteligência. Tem que ter cuidado quem está colocando certos jogadores no São Paulo. E aí os caras começam a ficar escanteados, ok? É isso que eu estou vendo acontecer no São Paulo. O Eric não pode jogar, mas o Wellington Rato pode. Vocês viram o que o Zubeldia falou, galera? Na coletiva de imprensa, perguntado sobre o Eric, até que fim alguém perguntou, né? E foi o Gabriel Sá que perguntou sobre o Eric, por que o Eric tem poucas minutagens. E aí a resposta do Zubeldia, porque ele tem o Lucas e ele tem o Rato. E aí fica mais difícil para o Eric jogar. Então quer dizer que o Lucas agora virou ponta direita e significa que é Luciano ali no meio, Lucas na ponta e o Rato é o gente, o Rato é aquele jogador que sempre falei útil. Ano passado então na Copa do Brasil foi muito útil. Só que depois disso o Rato sumiu. E o Rato não pode ser um cara, mas tem que ser sempre o Rato. Não, cara, tem que ter uma alternativa. Pode ser o Eric, pode ser o William Gomes. Será que o treinador não pode olhar e falar assim, pô, mas o Rato não tá resolvendo nada. Ok, vou testar o William Gomes 10 minutinhos, 15 minutinhos, ao invés de testar o Rato sempre. É o que eu vejo que está acontecendo no São Paulo, as mesmas substituições. Talvez, aqui é só uma opinião, o treinador pode ter falado, não dá os reforços que eu estou pedindo, eu vou colocar esses caras mesmo, e aí a torcida também vê que eles não estão resolvendo nada. E aí o São Paulo continua cometendo os mesmos erros. Gols bobos todas as vezes, né? Tomando nos jogos, perdendo gols, perdendo oportunidades, é bem verdade, e a gente vai estar sempre se lamentando. Mas eu vejo, tá, que o São Paulo é um time coadjuvante com a arbitragem, coadjuvante no mercado da bola. Né? Se não é possível que o São Paulo seja o pior time, o mais quebrado do futebol brasileiro, porque ele é o único que não contratou. E nós estamos falando de uma janela que agora, terça-feira, tem jogo da Copa do Brasil. Marcos Antônio não pode jogar, galera. Tá nem inscrito no BID. Não tem nem condições físicas de jogar. O Marcos Antônio está desde abril sem jogar. Ou seja, 90 dias sem jogar o Marcos Antônio.
Talvez você não sabia disso, né? Sim, mas ele está 3 meses sem jogar. Vai precisar recondicionar a sua condição física, ok, Marcos Antônio? Então, a gente começa de novo, agora um mata-mata, os mata-matas, é contra o Goiás. Não achem, não pensem que será fácil, que não será fácil, porque para o São Paulo, ainda mais com o time que o São Paulo tem, não tem jogo fácil. É jogo difícil atrás de jogo difícil. Enquanto isso, Rames Rodrigues está lá na Colômbia, jogando lá o fute-mesa, né? Todo ali, treinando na praia com os amigos, e é jogador do São Paulo Futebol Clube. Que vergonha, gente. Que vergonha essa situação do São Paulo com o Rames Rodrigues. Ah, mas o Rames quer rescindir. Eu vou dar aqui minha opinião de verdade mesmo, galera. De verdade. Eu não acho que tem rescisão nenhuma. É tudo o Rames Rodrigues falou. Eu vou ficar de férias. E quero nem saber, São Paulo. Aí o São Paulo deu um jeito de, calma lá, vamos então falar que vamos rescindir. São Paulo, prova que tem rescisão. Chega aí e falou, Ramos Rodrigues, você se apresenta aqui segunda-feira porque você é jogador do São Paulo? Ou a gente rescinde com você porque você tinha que estar aqui. Você tinha que estar treinando com os companheiros. Titular ou não, reserva ou titular, não importa, mas você tinha que estar aqui no São Paulo. Ah, mas você quer uma rescisão? Você pediu uma rescisão? Então assina. É isso que faz um diretor de futebol, um presidente. Não é ficar refém de uma situação, refém de empresário, refém de jogador. Nossa Senhora, meu amigo, refém de mercado da bola. Enquanto isso, os adversários estão atropelando no mercado da bola. Os mais quebrados possíveis estão contratando, se reforçando, e aqueles que já estão lá estão se reforçando, contratando, mas o São Paulo, que mostra para todo mundo que parece que é o pior time financeiramente do Brasil. E eu não vejo bem assim. A situação é difícil, deve muito, e ninguém está pedindo aqui para contratar outro Ramos Rodrigues. A minha reclamação sempre é: pelo amor de Deus, contrata um lateral direito e contrata um lateral esquerdo. E contrata um centroavante também que dispute a posição com o Caleri. Não reserva do Caleri, porque se falar reserva do Caleri, eles trazem qualquer jogador ruim aí, qualquer pereba. Tem que ser um centroavante que dispute a posição com o Caleri. É isso que o São Paulo precisa. Jogadores capazes de vestir também essa camisa do São Paulo Futebol Clube. Galera, tamo junto aí, ó. Se inscreve no canal aí quem puder, ative o sininho das notificações, compartilha aqui esse vídeo. Tamo junto. Enquanto isso, a gente vai continuar apurando e trazendo mais informações para vocês. Tem que elogiar, a gente tem que criticar e pontuar, sim, aquilo que precisa melhorar, mas com os pés no chão. Como eu disse lá no comecinho, não é terra arrasada não, meu amigo, mas tem muita coisa para melhorar em São Paulo. E a gente não pode passar essa vergonha que vem passando com essa situação de Rames Rodrigues e de Alexandro, principalmente, tá? Forte abraço, galera. Tamo junto.